Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esporte Goiás. Excelente segunda-feira para você que está nos acompanhando de qualquer lugar que seja desse nosso grande estado do Maranhão. Olha, na segundinha o MAC fora de casa perdeu para o Cordino por 1-0 e agora qualquer outro, a diferença, né, aqui no Nilson Santos, 1-0, qualquer empate no placar agregado vai para os pênaltis. Para o MAC conseguir a vaga de forma direta tem que vencer por 2-0. Já o Cordino, qualquer outra vitória simples dá a vaga e o acesso à Série A do estadual para o time do Cordino. Já Tupã e Timon, um jogo sem graça, um jogo mais apagado, e 0-0 se manteve no Nilson Santos. O Timon vai com uma pequena vantagem porque vai jogar em casa o jogo de volta e qualquer empate no placar dá pênalti, qualquer vitória simples leva quem vencer. Já o Cavalo de Aço foi no sufoco, foi na emoção, depois do empate em 1-1. Lembrando que o Imperatriz pegou o empate aos 49 minutos do segundo tempo. O jogo foi para os pênaltis e na penalidade, Diego Martins se sobressaiu e pegou o pênalti que conseguiu garantir a classificação de fase da pré-Copa do Nordeste para o Cavalo de Aço. Também tem o Sampaio Corrêa que joga amanhã contra o líder Curitiba e o volante Ferreira conversou com a gente sobre essa viagem e também sobre esse jogo muito difícil. Além disso, tem o Motoclube que está reintegrando jogadores e também desligando outros jogadores depois da nova comissão técnica. Tudo isso logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E daqui do estúdio do Esporte Goiás, direto lá para Cordino, lá para saber como é que foi essa partida lá para Barra do Corda, entre Cordino e o MAC, na voz de Mariane Dias. O MAC viajou até Barra do Corda para encarar o Cordino pelo jogo de ida das semifinais da competição. E apesar de ser um jogo muito equilibrado, o Cordino conseguiu abrir vantagem no confronto. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado e sem grandes chances, o gol só saiu no início da segunda etapa. Logo aos 5 minutos com Kaká, depois de uma triangulação rápida. O MAC até tentou o empate, mas não era o dia do bode Gregório. Com o resultado da primeira partida, o Cordino leva vantagem de poder perder até por um gol de diferença e ainda conseguir levar para os pênaltis a disputa. Já o MAC, para avançar na fase no tempo normal, tem que vencer por 2 gols de diferença. Esse foi o retrato da partida entre Cordino e o MAC, fora de casa, lá em Barra do Corda. Um jogo muito equilibrado na primeira etapa. E no início da segunda etapa, o Cordino conseguiu abrir o placar com o Kaká, depois de uma triangulação ali muito rápido. E, diga-se de passagem, o Cordino montou praticamente um time novo em menos de 48 horas. E aí fica aquela situação, né? A federação alterou a data, Tadeu, boa tarde, mudou a data do confronto, o Cordino conseguiu inscrever mais jogadores e apesar dos nomes inscritos serem bons jogadores, o placar foi só de 1-0, mas fica uma situação chata, né, nos bastidores do futebol. Boa tarde, Guadense, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente saiu meio que no lucro o MAC, né, para esse jogo lá contra o Cordinho lá em Barra do Corda. Lembrando que o treinador, a comissão técnica, para mim, o Marlon Coutrinho é o melhor treinador dessa Série B que está em atividade. É um cara que já conhece o time, surgiu lá, os melhores momentos do Cordino foi nas mãos do Marlon Coutrinho e agora ele está fazendo novamente um excelente trabalho. Para quem não sabe, o Cordino levou ali Chico Balo, lateral esquerdo, Iltinho, Adrian, Kaká, o Adrian, ex-moto clube, Kaká, o atacante. Realmente formou um novo time para essa nova fase do mata-mata da Série B. Se o Cordino conseguir passar, automaticamente já está na Série A do ano que vem. Eu aqui no início dessa competição, nós falávamos assim, na minha opinião, sobe Cordino e MAC, só que eles caíram justamente, né, numa semifinal, e só sobe 2. Então, um desses 2 times vão ficar pelo caminho. Ou seja, o Maranhão vai ter que se redobrar muito para vencer o time do Cordino jogando em casa. Uma vez que esse time do Cordino, o forte dele, com essas peças que chegaram, vai ser explorar o contra-ataque. Se o Maranhão der espaço para o Cordino, realmente vai ficar muito complicado no jogo da volta.
A outra partida foi entre Tuntum e Timon no estádio Nilzinho Santos, uma partida sem graça, sem brilho, não teve muito poder ofensivo de nenhuma das equipes, o placar ficou mesmo em 0-0 e agora na semana que vem, no sábado, será decidido quem serão os dois que vão conseguir o acesso à Série A do estadual e também disputar a outra vaga final, né? Afinal de contas, não vale só uma vaga no estadual do ano que vem da Série A, mas também o título de campeão da segunda divisão. Cordino consegue abrir uma pequena vantagem em relação ao MAC. O outro jogo, tudo igual. Tudo pode acontecer, mas diga-se de passagem, inclusive o jogo do MAC contra o próprio Timon, contra o próprio Cordino, ainda está em aberto. Lembrando que o MAC pode sim surpreender dentro de casa, né? Não estava esperando o time que foi a campo do Cordino, mas jogando em casa já pode estar um pouco mais preparado porque viu as peças em trabalho, né? Vai agora muito pelo Arnaldo Lira, né? O treinador do Maranhão, como é que ele vai formatar esse time para esse novo confronto, uma vez que o Maranhão já entra em campo na desvantagem no placar, vai precisar fazer no mínimo 2 gols para se classificar. Só que para fazer o segundo gol vai ter que fazer o primeiro gol. Fazer o primeiro gol não pode se expor, então vai ser um jogo de inteligência por parte do Maranhão Atlético Clube. Já a outra equipe, aí o Tuntum, vai jogar nos seus domínios, pode também acontecer tudo, porque o primeiro jogo foi 0-0, ou seja, esses 2 jogos, mesmo com a vitória do Cordino, estão em aberto. Agora eu acredito que, na minha opinião, o Cordino e o MAC, o Cordino é favorito para passar de fase. A gente vai aguardar, ver como é que vai ser a movimentação durante a semana dos 4 times para se preparar para esse jogo de volta dos dois que vão acontecer simultaneamente. Um lá em Tuntum e o outro aqui no estádio Nilzinho Santos, em São Luís, às 15h30 de sábado. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Cavalo de Aço que no sufoco, nos pênaltis, conseguiu avançar de fase na pré-Copa do Nordeste. Ontem jogando lá no Estádio Castelão, no final de semana, na verdade, no sábado, jogando no Estádio Castelão, o Imperatriz entrou em campo para jogar contra o Fluminense lá do Piauí, buscando tanto renovar, né, dar uma oxigenada a mais na comissão técnica e no elenco, porque foram eliminados ainda também de forma precoce da Série D, mas conseguir uma vaga e tentar buscar um lugar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Lembrando que são 2 fases de pré-Copa do Nordeste e o Fluminense e o Cavalo de Aço conseguiu vencer o Fluminense 1-1 no tempo normal e nos pênaltis Diego Martins se destacou. E a Mariane Dias traz pra gente o raio-x dessa partida. Jogando longe de casa pela pré-Copa do Nordeste, o Imperatriz entrou no estádio Castelão com apenas um objetivo: conseguir se classificar de qualquer forma. E olha, foi jogo para testar o coração de jogadores, comissão técnica e torcedores. O começo de jogo foi com uma chance para cada, sem grandes riscos, mas aos 11 minutos o Cavalo teve realmente uma chance para fazer o torcedor gritar. Aos 24 minutos o Imperatriz chegou forte mais uma vez. Primeiro, com o cruzamento da esquerda, a bola sobrou na área e na disputa, Davi conseguiu afastar e na sequência salvou mais uma vez. A dúvida é se foi proposital ou não essa defesa. O Cavalo continuou tentando, mas não deu em nada. Na volta, logo aos 3 minutos, Lineker cobra uma falta que levou perigo ao gol adversário. O Fluminense só respondeu aos 16 minutos de cabeça e a bola passou perto do gol. E finalmente gol. O Cavalo de Aço conseguiu abrir o placar com Jaime. Depois de uma sobra de bola, o atacante não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. Perdendo, o Fluminense tentou o gol de empate e quase consegue se não fosse a defesa de Diego Martins, que foi buscar no cantinho. Aos 40, mais Fluminense. Agora a bola passou por cima e de tanto insistir, aos 49 minutos de jogo, no final dos acréscimos, o time visitante conseguiu o empate depois de cobrança de escanteio do zagueiro David. O mesmo que fez 2 defesas no primeiro tempo. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. As 2 primeiras cobranças foram convertidas certas para cada lado. Na segunda, o Imperatriz fez. Já o Alfred acertou a trave. Na sequência, Sebastião não conseguiu converter. Depois, ninguém mais errou. Estavam com a pontaria afiada. Todas as cobranças sendo bem convertidas, tanto do Imperatriz quanto do Fluminense. Mas aí novamente apareceu a estrela de um grande goleiro.
Diego Martins pegou o último pênalti, batido por Juan, e garantiu a classificação para o Imperatriz. É jogão de bola, jogão emocionante. O Cavalo de Aço consegue abrir o placar e aos 49 minutos do segundo tempo, Tadeu. Isso é escanteio que se dê para um adversário aos 49 minutos do segundo tempo, podendo perder a vaga ali da classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, mas nos pênaltis, Diego Martins, ainda bem que o Cavalo de Aço tem um bom goleiro, né, que a gente viu que ainda na segunda etapa realizou grandes defesas, conseguiu ali garantir a vaga do Cavalo de Aço. E ele já vem salvando a Imperatriz em outros momentos, né? Agora, bem você falou, esse escanteio, a bola viajou, uma bola longa, dava para o zagueiro ter se posicionado melhor, o próprio goleiro poderia ter saído nela, mas enfim, foi ingredientes que só contribuiu para um jogo ser mais emocionante até no final da partida. E nas penalidades, o Imperatriz foi feliz. Merecia, o Imperatriz mereceu essa classificação, principalmente seus torcedores, né? Culpa daquela gestão passada que deixou a Imperatriz onde deixou. A direção atual tem erros, muitos erros, mas pelo menos estão se esforçando também. Agora, eu não sei se foi só eu que vi ou mais alguém viu. No primeiro tempo, para mim, houve um pênalti contra o Imperatriz, né? O árbitro não teve uma penalidade a favor do Imperatriz, a favor do Imperatriz, mas o jogo seguiu. E muito bom para a cidade de Imperatriz, muito bom para o Imperatriz, melhor ainda para a sua torcida, essa classificação que a torcida tanto sonhava e segue ainda aquele sonho vivo, né? Uma Copa do Nordeste para o Imperatriz, que vai jogar uma Série B maranhense, ela é muito importante porque vai aquecer os cofres do time. Esperamos que esse aquecimento do cofre, se ele se tornar realidade, que seja investido tão somente no Imperatriz. E quem conversou com a gente após a partida foi o atacante que marcou o gol, né, do Cavalo de Aço ainda no tempo normal, o Jaime. Ele conversou com a gente sobre essa situação e principalmente sobre ter conseguido avançar de fase. Jogo difícil, né? Apesar da equipe deles, o pessoal dizer que é sub-20, mas são profissionais, é uma equipe que já joga há muito tempo, né, junto. E deu dificuldade pra gente conseguiu achar um gol ali, mas depois eles foram bem melhores que nós na partida, a gente tem que ser sincero. E infelizmente pegamos um gol no final. E nos pênaltis, graças a Deus, Deus nos abençoou. Agradecer a Deus pelo gol. Bola hoje tive pouca chance, a única chance que tive de conseguir fazer. Então agradecer a Deus, aos meus companheiros, ao nosso goleiro também, que jogou com o pé quebrado aí, teve uma superação hoje. E Deus abençoou ele aí no final, pegando o pênalti da classificação. Então agora é descansar, porque quarta-feira já tem um jogo difícil com o Botafogo. A gente sabe que o favoritismo é deles. Mas futebol tudo pode acontecer, a gente vai trabalhar para tentar a nossa classificação lá também. Olha, graças a Deus, 3 jogos, 3 gols, contando com os amistosos, né? Espero continuar assim, dando alegria para a torcida, que é o mais importante. Tem que descansar, porque no meio da semana já tem um jogo difícil contra o Botafogo da Paraíba. A gente está recebendo mensagem aqui que estão reclamando, estão perguntando assim, Tadeu, é Jamie ou é Jaime? É Jamie, pô. Jamie, tu faltou nessa aula. Porque essas aulas de inglês eu faltei um pouquinho, aí eu não consigo, não fico muito íntimo desses nomes, mas em inglês. Olha, fato é que o Cavalo de Aço conseguiu avançar e avançou bem, apesar de tudo, mostra também o comprometimento do elenco com a comissão técnica e a diretoria. Mais uma vez, Charles Guerreiro assume o comando técnico do time, tem o elenco na mão, que ele foi um dos responsáveis pela montagem do elenco e consegue mostrar um resultado dentro de campo. Agora o próximo adversário é o Botafogo da Paraíba, já no meio da semana, um jogo muito difícil. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa, que joga amanhã contra o Coritiba, o líder Coritiba, fora de casa. O Sampaio Corrêa embarcou ontem, logo após o almoço, para jogar contra o líder da competição. É um jogo muito difícil. Sampaio Corrêa tem que se desdobrar dentro de campo para tentar parar não apenas o Coritiba, mas principalmente o ataque do time do Coritiba, porque é um ataque muito forte, não à toa, é o líder da competição. Quem conversou com a gente ainda antes de embarcar foi o volante Ferreira. Temos que ir lá com muito respeito ao nosso adversário. A gente sabe que é o líder da competição, uma grande equipe, mas a gente tem que ir lá com muita fé, muito foco, para a gente conseguir o nosso objetivo, conseguir fazer um grande futebol, para a gente conseguir somar pontos, que nesse momento é o mais importante para a gente no campeonato. Além de fé,
muita bola dentro de campo, porque senão não vai conseguir vencer o Coritiba, né, Tadeu? O Coritiba é um time que está muito organizado, né? Um time que consegue controlar as ações da partida, mesmo jogando nos seus domínios ou fora da sua casa. E o time Sampaio Corrêa vai ter que fazer aquele jogo de transição ofensiva rápido, como o Sampaio no início da temporada, no início dessa Série B, tinha essa qualidade, tinha esse quesito, conseguia roubar a bola e sair rápido em contra-ataque. Agora o Surena tem que definir essa formação, se vai com 3 homens na frente ou que vai só com Jackson ou Pimentinha. Então essa é a formação do Sampaio Corrêa que nós temos que observar qual ela vai entrar em campo para a gente ver qual a melhor maneira que o Sampaio vai se comportar. Esperamos que o jogo do Sampaio seja um jogo tranquilo, não se afobe, espere o momento certo. Não ir para frente de qualquer maneira, porque o time do Coritiba é um time muito bom e não é à toa que ele é o líder da competição. E quem também conversou com a gente foi o Nilson Júnior, também antes do embarque, falando da parte defensiva, né? E como entrar em campo para jogar contra o líder da Série B. Primeiramente, a gente sabe da importância do jogo, né? Sabe que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Mas como sempre friso, né? A gente sabe da nossa qualidade. A gente já mostrou bons jogos fora de casa. Chega lá, manter nosso foco, manter nossa pegada. Que com certeza a gente vai trazer um resultado positivo para casa. E usando as palavras do próprio Nilson, o Sampaio Corrêa vinha ostentando até algumas rodadas atrás um dos melhores desempenhos como visitantes. Em casa não estava tão bem, mas fora de casa conseguia ser, né, a pedra no caminho de grandes adversários. Era como a gente falava, né? O Sampaio Corrêa era muito forte com o Pimentinho e com o Jean Silva pelos lados, né? E outros jogadores que entravam também para substituí-los conseguiu manter esse ritmo. O time do Sampaio, durante a competição, foi caindo esse desempenho e deixou a desejar, tanto dentro de casa como fora de casa, que vinha a ser seu forte. Começou a se recuperar, parecia que ia dar liga depois da vitória contra o Vasco, aí veio esse banho de água fria contra o Vitória, agora mais uma oportunidade de Sampaio Corrêa demonstrar que fora de casa também continua muito forte. A gente tem a tabela de classificação aqui rapidamente para a gente ver a situação tanto do Sampaio Corrêa quanto do Coritiba, além dos outros times também, porque lembrando, tivemos rodada no final de semana. O Coritiba segue líder ali com 54 pontos, mas o Botafogo já conseguiu diminuir essa distância, que já chegou a ser de 7 pontos de diferença. Vem o Botafogo com 52, Goiás 51, o Avaí com 50, o CRB, o Vasco, o Guarani, o CSA, o Náutico e o Sampaio Corrêa na 10ª colocação. Depois vem o Cruzeiro, o Remo, o Vila Nova, o Brusque, o Operário, a Ponte Preta. Aí na zona de rebaixamento, Londrina, Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas. Lembrando que o Londrina, o Vitória e o Confiança já fizeram festa em cima do Sampaio Corrêa mesmo na zona de rebaixamento. São pontos preciosos que o Sampaio deixou de ganhar ao perder para esses clubes, e muitos deles aqui em São Luís, né? Deixou de ganhar com esses atletas, com esses adversários na zona de rebaixamento, o Sampaio poderia estar numa melhor colocação. Vencendo, o Sampaio Corrêa não consegue subir na tabela, porque o seu outro adversário, que está na 9ª colocação, tem 4 pontos à frente. Mesmo se o Sampaio vencer, vai chegar apenas a 43 pontos, não consegue bater os 44, por mais que o seu adversário direto na 9ª colocação perca. Então, assim, esses pontos preciosos que perdeu com empates ou então em casa contra o Vitória da Bahia na zona de rebaixamento fazem com que o Sampaio Corrêa, mesmo vencendo na terça, o que é um trabalho muito difícil, mas não impossível, não consiga avançar na tabela. O Sport Goiás vai ficando hoje por aqui. Amanhã, Sampaio Corrêa e o Coritiba à noite fora de casa. E Tadeu, jogão difícil para ninguém deixar de acompanhar, né? É um grande jogo. Quem assistir com certeza vai ver uma grande partida. Esperamos que o Sampaio possa sair lá com uma vitória. Então a gente vai ficando por aqui. Amanhã muito mais informações, inclusive as prováveis escalações, tanto do Sampaio Corrêa quanto do Coritiba. Então até amanhã.